que condena. Pele, órgão protetor dos elementos que mantêm ativos os sistemas responsáveis pela dinâmica que se denomina vida. Tornou-se também referência utilizada para legitimar as práticas de exclusão contra os afrodescendentes. O traje da marginalização, a violência da intolerância e o escárnio do preconceito estão diretamente associados a camadas da população cujo desapreço tem sido vinculado à cor da pele. Ser preto no Brasil, mesmo após 137 anos de abolição, implica em continuar carregando na pele a tinta da condenação. A escravidão foi uma prática comum nas sociedades antigas. Ela foi aplicada por muitos povos, mas principalmente pelos impérios. Os motivos para o ato de escravizar eram diversos. Iam de alternativa para pagamento de dívidas à afirmação de poder. As mudanças no sistema econômico após a Idade Média, o descobrimento e a colonização das Américas durante as grandes navegações transformaram os seres humanos em produtos para comercialização. E a África foi a grande abastecedora dos mercados. Milhares de africanos foram traficados para as Américas, sendo o maior contingente exportado para o Brasil. A escravidão foi uma prática nefasta que deixou sequelas de difícil reparação. Dentre elas está a dificuldade em desvincular a cor da pele da condição de ser. Os homens são seres de natureza inconstante, obcecados por conquistas e poder. Não ponderam em arremeter contra o que possa favorecer ou frustrar seus interesses. As facetas que permeiam a mente humana oscilam como ondas que, ora são leves, lentas e pacíficas, ora bruscas, furiosas e destrutivas. Infelizmente, as furiosas e destrutivas costumam colidir com extrema violência sobre tudo que encontra à sua frente. No século XVI, torrentes bravias bateram contra a África e espalharam pelo continente aves de rapina, abutres sedentos para atacar corpos saudáveis de pessoas nobres. Sem motivos aparentes ou acusações criminais, milhares de africanos foram presos, humilhados, acorrentados, deportados para terras longínquas e condenados a sofrer as mais terríveis e cruéis barbáries praticadas contra a vida e a dignidade da pessoa humana. Por fim, a causa apontada como justificativa para o infortúnio desse povo, o tom da pele. O fundamental crime dessa gente foi e continua sendo o simples fato de ser negro. O final do século XV foi um período de grandes agitações e profundas transformações. Nele ruiu o último dos impérios, o Império Romano. Concomitantemente, desabrochou a semente de um novo sistema político, econômico e social. Iniciava-se uma nova era. Os fundamentos do antigo sistema foram contestados e suplantados. Começava um novo século e nele o homem colocou-se no centro e passou a ser defensor, construtor e controlador de tudo que rege o mundo. Ele tornou-se a referência do universo. Na era moderna, o desenvolvimento se intensificou. A sistematização das ciências fora a mola propulsora para o desenvolvimento do progresso. Os avanços técnicos, científicos e materiais tornaram-se abundantes. Entretanto, no que tange às relações pessoais, os homens tornaram-se cruéis, perversos e desumanos. A linha da maldade e das conquistas seguiram paralelas, todavia, como cabo de cores diferentes e energias divergentes.
As contradições operam-se entre brancos e negros, sendo que os brancos ocupando o topo da pirâmide do poder, enquanto que os negros seguem oprimidos e desqualificados, sob um argumento de que pretos por um defeito de cor. As políticas e métodos utilizados na escravidão dos africanos trouxeram a lume a face mais escura da natureza humana. Revelou de forma plena a crueldade insana, a desumanização, a brutalidade, a covardia de quem condenou e continua a condenar vidas, apontando como qualificativo para a penalização a cor da pele. Mas o que é cor? Filósofos, cientistas, pesquisadores discorreram sobre o tema. Os mais influentes foram Aristóteles, Platão, Isaac Newton, Goethe. A compreensão sobre o tópico começou com a investigação filosófica, passou pela análise científica, chegando à percepção humana. Para Aristóteles e Platão, cor é fruto de manifestações sensoriais. Para Newton, é física da luz. Já Goethe a definiu como uma experiência subjetiva, correlacionada com os fatores fisiológicos e psicológicos. Com base nessas abordagens, podemos afirmar que cor é física, biologia, percepção e construção social. Estabelecer a tonalidade cutânea como critério legal para a escravização não foi aleatório, mas sim o resultado de uma construção histórica fundamentada em lendas, mitos, crenças religiosas largamente difundidas na Idade Média, como a lenda de Preste João, que apontava para a existência de uma terra povoada por seres estranhos de hábitos selvagens. Os colonizadores, apoiados nas narrativas, mas sobretudo firmados na maldade de corações carregados de cobiça, demonizaram os negros e os condenaram ao martírio e à desonra. Acumular riqueza e a ascender na hierarquia de poder era um anseio dos que saíam a desbravar. Descobrir mananciais de bens preciosos era o propósito que os direcionavam. Esses interesses conduziram europeus à África, mais precisamente aos tesouros que o continente escondia. A invasão do solo negro provocou grandes devastações. O vento do Ocidente passou para desfraldar não só as substâncias da terra, mas também para liquidar os valores, costumes, a cultura, bem como cessear a liberdade dos nativos, a quem denominaram de bárbaros. O encontro de europeus e africanos suscitou grandes conflitos. A diferença observada entre eles provou o prisma utilizado para validar os relatos fantasiosos construídos por seus antepassados e que serviram de referência para legalizar a escravização dos africanos. Usar a cor da pele como critério para transformar pessoas em objeto de exploração continua sendo estratégia de um sistema perverso de exclusão. Nessa prática se fundamenta a economia do Brasil. A estrutura política do Brasil se ergueu sobre um modelo de construção social cuja base é sustentada por categorias de indivíduos arbitrariamente classificados como de baixa capacidade cognitiva e intelectual. Esses são os pretos e pardos, pessoas utilizadas em sua maioria como fontes mecânicas para a alimentação de um sistema onde cor da pele é usada para definir o valor, a funcionalidade e a posição na escala da estratificação social. Cor sempre foi elemento referência do país. Isso se confirma nas matizes que definem os símbolos da pátria. Verde, amarelo e azul representam a abundância das riquezas naturais. O branco não se expressa e o preto
foi excluído. Ofuscaram o negro que moldou o verde, extraiu o amarelo, suspirou pelo azul e derramou o vermelho sangue que adubou e fez germinar as riquezas que promoveram o desenvolvimento dessa terra. O negro, no contexto coletivo, é marca correlacionada à pobreza, à ignorância, à criminalidade, à incapacidade, à vulnerabilidade, à sujeição e à subserviência. Na amplitude do conceito, ele é versatilidade, dualidade, contraste e representatividade do luto, do mistério, do azar, do medo, mas também da elegância, da imponência e da ousadia de resistir para mostrar que pretos e brancos são noite e dia, fenômenos que podem se harmonizar para conferir um ao outro equidade nos valores e direitos de juntos progredir. Mimese do passado. Onde está minha identidade? Vou para além, viajo por séculos e gerações. Chego à África, continente de meus ancestrais, terra de muitas diversidades. Na antiguidade, contou com grandes civilizações e impérios, como a civilização egípcia e os reinos do Mali, Gana, Kush, Aksum. Passei por vários lugares, todos floreados de grandes riquezas e histórias. São feitos esplêndidos, alguns erguidos e outros esculpidos em pedras, como as pirâmides. Na África, há mais de 100 catalogadas. Visito as eleitas como maravilhas do mundo antigo, a de Gizé, Kelpis, Kelfren e Miquerinos. Sinto-me uma formiguinha diante de monumentos cujos blocos pesam em média 2,5 toneladas. Tão monumental quanto as pirâmides, as igrejas de Lalibela, na Etiópia. Conjunto de 11 igrejas escavadas na rocha. Foram construídas no século XII, tornaram-se patrimônio mundial da Unesco. Quem conhece esses monumentos certifica-se da imponência e da grandeza desse continente. Quando se fala em África, automaticamente a associam à pobreza, à miséria, à escravidão. Isso é estigma. Os africanos são autores de inúmeras invenções e produtores de muitos conhecimentos na astronomia, na filosofia, na medicina, na matemática, na linguagem, nas artes e outros. Infelizmente, as discussões sobre o povo negro frequentemente evidenciam apenas as mazelas, sem esclarecer que eles foram, em sua maioria, vítimas. Mas a verdadeira história de meus antepassados é rica e de memoráveis construções. Só quem conhece o solo de onde a raiz brotou valoriza a herança que te foi legada. Preciso resgatar, nos apropriar e fazer ressoar os grandes feitos do povo africano. Meu retrato. Oi, sabe, nunca tive problema em reconhecer minhas origens, nem de me aceitar como sou. Tenho dificuldade em entender e aceitar as condições às quais vivem os negros, mesmo após tantos anos de abolição. Te pergunto, os pretos foram libertos? Me diga, onde está essa tal liberdade, se os pretos ainda vivem aglomerados nas favelas? Favela não, esse termo se tornou pejorativo. Moderno é chamar de comunidade. Palavra mais suave. Só não há suavidade na violência que cresce nas tais comunidades. Violência que, na maioria das vezes, nos torna prisioneiro em nossa própria casa. Querida, estamos nas periferias, sofrendo com a vulnerabilidade econômica e social. No subemprego, trabalho muito e ganho pouco. Sentimos falta de tudo, sem termos certeza de nada. Nunca foi fácil,
mas sinto que está ficando mais difícil. Observe e pense no paradoxo. Nossa liberdade permite que nos desloquemos, mas ela nos paralisa pela falta de segurança, pela precariedade dos transportes públicos, pelo cansaço promovido pelo excesso de trabalho. Amada, o problema não está na cor, mas na falta de oportunidades, de recursos, de acesso às necessidades básicas. Confesso, sou jovem, mas ando insegura com relação ao futuro. Preciso me recompor, nada de melancolia. Afinal, a vida é feita de lutas. Sei que existem maneiras de reverter essa trajetória. Estudando, investindo em ferramentas que se transformem em asas para que possamos voar. Podemos enfrentar dificuldades, só não podemos perder a fé, não é mesmo, queridinha? Vamos, levante-se, creia. Você é forte, é inteligente, é capaz. Acredite, prepare-se e tenha certeza, só você pode mudar sua história. choravam de dor, porque mais alto era o pranto dos que choravam de dor. Herói negro semeou o solo dessa nação, privado de liberdade no jugo da escravidão. Ó mãe, terra desalmada, tu nunca foste gentil com quem nos braços ergueu a pátria amada Brasil, Brasil. A abolição negra é engodo, justiça, fraude, ilusão, abandono, penhor recebido, herança
vem nos ofuscar. O canto dos negros são gritos retumbantes de brilho por resistir às maldades que sofrem Brasil, Brasil. Mas a flâmula da esperança estará sempre a tremular no coração de quem luta pra igualdade alcançar, no coração de quem luta pra igualdade alcançar. Negro é forte, negro é guerreiro, é gigante, impávido, lutador. Bravura é sua clava de luta, é resistência ao tirano opressor. Bravura é sua clava de luta, é resistência ao tirano opressor.